Deus abençoe, irmãos, precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Um prazer, nós estamos aqui para mais um programa, um momento de conversa. Hoje aqui estamos com dois ilustres convidados, né? Um Vinícius e um Claudenice. Primeiramente é um prazer ter vocês aqui, né? Poder participar desse pequeno momento de conversa. Nós iniciarmos, irmãos, dá uma saudação para o nosso público. Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Um privilégio estar aqui participando desse programa, aceitando o convite do Mateus, um jovem. Temos uma imensa consideração e respeito. Para nós é gratificante estar aqui hoje, nesse momento com ele. Laís. Deus abençoe a todos. É um prazer aceitar esse convite do Mateus. E Deus abençoe. Amém, maravilhoso. Irmãos, vocês conhecem que eu sou o casal Super Raça, né? Um casal que está conosco aí junto com a nossa juventude, que nos ajuda em tantas coisas, né? E é um privilégio para nós, né? Primeiramente, ter vocês aqui, a gente conversar um pouco, né? E, irmão Vinícius, irmão Claudenice, conta para nós um pouquinho assim, né? Para o nosso público ter conhecimento, como é que Deus puxou vocês assim para trabalhar com jovens, né? Como que começou esse desejo, porque tudo parte de um desejo, né? E logo vem ali o plano de Deus, né? Sendo traçado e executado. Conta para nós um pouquinho, né? Como que foi, como que surgiu esse desejo, como que Deus foi trazendo vocês ao nosso meio, né? Para estar fazendo esse brilhante serviço. Então, na verdade, eu nunca nem me imaginei estar trabalhando, né, na obra. Eu nunca havia me posicionado a exercer um cargo na igreja, né? Na minha cabeça eu era apenas aquele membro que vinha, sentava no banco, louvava, assistia as pregações, dava amém, glória a Deus. E nunca me imaginei, né, exercendo uma função, principalmente no meio dos jovens. Nós costumávamos nos reunir com alguns irmãos ali em casa, e nessas reuniões o irmão Jonas sempre estava presente, junto com o irmão Lucas. Era sempre um prazer ter esses dois jovens junto conosco ali nesses jantares, né? Companheirismo. A gente sempre brincava que acabava que esse jantar virava um culto doméstico, né? Porque a gente aproveitava que os dois estavam ali e ia tirando dúvidas, ia conversando, puxava algum assunto, né, referente à palavra. E nessas conversas entrou o assunto dos jovens, né? E eu comecei a contar para o irmão Jonas um pouco de como era na nossa época e dar algumas ideias, algumas sugestões, né, sem interesse ou intuito algum de participar ou de fazer parte da mocidade, desse trabalho com jovens. E nesse intervalo desse primeiro jantar, o pastor Aldo teve a inspiração de ter essa primeira reunião, que foi a primeira conferência lá em Cidrolândia. E nós fomos a essa reunião também lá. Na volta, nós fizemos outro jantar e eu conversando com o irmão João e o irmão Lucas, e disse a eles que eu senti nos jovens aquele desejo de ter um tempo maior, essa participação maior deles, né? Eles queriam continuar cantando, mas devido ao horário eles tinham que parar. E sempre acabava um hino, só mais um. Né? Então aquilo ali, eu notei que eles queriam mais. Poxa, se tivesse mais tempo, eles iam entrar na noite adentro ali. E nesse segundo jantar, quando eu dei a ideia para o irmão João e para o irmão Lucas em fazer o modelo que fizemos na segunda conferência, de ter uma chácara para que eles pudessem acampar e ter esse momento ali. Ter mais liberdade. Isso, mais liberdade. O irmão Jonas, né, o irmão Lucas olhou para mim e falou assim: Vinícius, eu acho que você tem um chamado aí para ajudar, você tem boas ideias. E eu boas inspirações ali, né, Jesus trazendo. E eu corri disso. Falei, não, até porque eu não tinha facilidade em falar, em dialogar, né? Eu corri de microfone, nunca gostei. E corri durante umas 3 semanas desse convite.
E Deus foi me apertando, né? Como se diz assim, é no tempo dele, não é sobre a vontade dele, não sobre a nossa. Até que eu aceitei o convite, cheguei no Lucas um dia à noite aqui, num domingo, e falei para o irmão, Lucas, então vamos fazer. Né? Aí o irmão Jonas falou assim, apresenta para o pastor o projeto e vocês dois se encarreguem de executar. E eu fiquei naquela, puxa, apresentar para o pastor Oswaldo não é fácil, né? Aí eu pensei, poxa, o pastor Oswaldo, ele ama peixe, né? Eu vou convidar ele para um jantar na minha casa, e nesse jantar a gente apresenta. Então assim, eu sempre brinquei com o Lucas. A gente fisgou o pastor Oswaldo primeiro pela barriga, depois, né, a gente falou para ele sobre esse projeto. É um projeto ambicioso, né? E nós foi um jantar muito agradável, né? Recebeu o pastor em casa. Então, apresentamos para ele todo esse projeto. Nós nem havíamos finalizado e ele de imediato já tinha gostado, já aprovou. A irmã dele também, ela também tinha sentido isso na primeira conferência, que os jovens queriam mais, necessitavam de ter esse tempo a mais juntos. E nós, com autorização do pastor, demos início ao trabalho. Nós não tínhamos caixa, nós não tínhamos nada, nós tínhamos boas ideias e até então tínhamos um local, a referência de um local. Poucas semanas, não, na mesma semana antes de apresentar para os jovens esse local, nós já havíamos anunciado a eles que no culto nós anunciaríamos esse local. Não deu certo, de última hora não deu certo. E começou ali a luta em arrumar uma outra chácara. E desde o começo eu relutei muito em falar com o dono da chácara onde foi a segunda conferência, porque ele é um amigo da nossa família. E eu sabia dos valores, sabia que não cabia no nosso orçamento. Né? E eu relutei muito. Havíamos visto várias outras chácaras, fomos com o pastor Oswaldo numa chácara, não deu certo, era pequeno o local, não comportava o número de pessoas. E no sábado, onde haveria a apresentação para os jovens, nós ainda não tínhamos chácara. Eu ainda saí no sábado de manhã cedo, fui com a minha esposa olhar uma chácara, chegamos lá, não tinha condições. Foi onde eu cheguei em casa, era em torno das 11 horas, eu falei, vou ligar o nome da chácara, vou perguntar para ele. E liguei. E ele falou, Vinícius, o valor é X, né? Mas eu vou fazer para você por tanto. Eu sei que ele nos deu um desconto de R$1.000 na diária do valor que seria a chácara. E eu liguei para o irmão Lucas e aquilo ali para mim, eu senti que aquilo ali foi de Deus. Foi uma confirmação. Foi uma confirmação, porque assim, os irmãos já conheciam, né, principalmente os irmãos da orquestra, já conheciam aquele local, porque já tinham passado um final de semana lá, né, só da orquestra. Eu falei, bom, é de Deus, então vamos apresentar. Na hora ele já me mandou alguns vídeos, algumas fotos, e nós apresentamos para os jovens. Só que era um projeto muito ambicioso, porque nós necessitávamos de um valor alto. Tinha pouco tempo, né? Pouco tempo, a gente tinha 30 dias da data, né? E ali nós começamos. A venda dos salgados na frente da igreja, a arrecadação. Nós não exigimos a taxa de inscrição. Nós sugerimos para os jovens que nos ajudassem, né? E aqueles que pôde pagar a taxa de inscrição, né? Ajudaram. E o restante nós conseguimos em venda, enfim. A conferência aconteceu, né? E tudo eu creio que foi algo assim de Deus mesmo, porque teve o testemunho do irmão Jonas. Foi na verdade até um marco, Foi um marco. Irmão, foi um marco, assim. Até mesmo teve uma irmã que durante o louvor lá disse que estava com a dor e a dor sumiu. Então foi algo assim que pra nós, assim, eu falo como jovem, pra mim, né?
foi um marco assim na nossa história. Foi um divisor de águas, né? E inclusive nós tivemos a presença de uma irmã de Brasília que só vendo ali os anúncios, né, no Instagram, teve o desejo de vir, né? Despertou o desejo de vir participar da nossa conferência. Foi um prazer recebê-la aqui, né? Ela testemunhou para nós, né, a condição na qual ela se encontrava, que ela se encontrava desanimada, e aquilo ali deu um ânimo, né, para ela, e ela foi um divisor de águas, né? E teve testemunho também de vários jovens, teve testemunho do irmão Jonas, que até então eu não sabia. Inclusive no momento que ele estava contando o testemunho dele, eu não estava na chácara, eu saí para vir buscar um jovem aqui na cidade, né? E só soube das notícias depois, que ele passava por um momento difícil e ele sentiu que aquilo ali foi uma resposta de Deus, né? Que ele falava para Deus, se for para mim continuar, que o Senhor levante alguém que me ajude, né? Que nos ajude. E ele sentiu no coração que, né, se levantar, meu, da minha esposa, né, foi uma resposta de Deus. Mas na minha cabeça, eu confesso que para mim era só aquela segunda conferência, eu estaria ali ajudando, né, e era só isso. Fiz minha parte, né, foi uma repercussão assim na segunda-feira muito grande no Brasil todos falando, né, os trechos que foram colocados na internet, né, e o culto de domingo à noite também, que foi transmitido, aquilo ali foi algo assim, sobrenatural. Nós trouxeram aquela atmosfera. Realmente, eu senti que a partir daquele culto ali, todos os projetos que estavam em andamento na igreja, eles tomaram uma outra proporção. Né? Foi algo assim que nos espantou literalmente, né? O irmão sabe, o irmão também faz parte desse grupo de administradores, acompanha de perto todos os projetos, né, que há na igreja, o projeto dos jovens. Literalmente houve uma mudança, né? Nós comentamos a respeito do número de jovens frequentes nos cultos, como como mudou, né? Havia uma frequência ali de 10 a 17 jovens, geralmente nos cultos, e hoje em dia a frequência é de mais de 30 jovens, né? Então, deu uma revigorada, foi algo marcante mesmo. Então, assim, eu jamais imaginei que eu daria continuidade nesse trabalho ao lado do irmão Jonas, né, junto com o grupo de administradores. O pastor Oswaldo me surpreende dizendo de culto que eu estaria, né, ajudando, né, nos trabalhos da mocidade, e decidimos, né, literalmente entrar de cabeça, né, nos dedicar. Eu sempre fui muito de sair todos os finais de semana com a minha família, né? Eu fazia vários lazeres final de semana, acampando. Meus filhos gostam muito de sair, de estar em beira de rio, né? Então, assim, a gente sempre, os finais de semana, estávamos fazendo esse lazer. E na minha cabeça, eu pensava, poxa, como vai ficar isso? Uma coisa que eu gosto muito, que meus filhos gostam muito, né? Eu pensei assim, logo isso vai esfriar, eu vou me distanciar, né? Os jovens vão dar continuidade, né? Mas foi o contrário. O desejo de estar aqui ajudando, ele foi maior do que o desejo de... E os meus filhos, a minha família, a minha esposa, que desde do começo me apoiou muito nisso, né? Sempre participando e ajudando. Foi uma aceitação muito, assim, até me espantou muito, sabe? Meus filhos me vendo ali envolvido, né? Poder falar, poxa, o meu pai está ali ajudando com jovens, né? Mudou um pouco a mente deles, né? E hoje, assim, tudo que eu sei fazer aos finais de semana é pensar literalmente nos cultos, o que fazer, o que eu posso ajudar, o que a gente pode estar sempre melhorando, né?
As atividades. as também, né? atividades, tudo que é relacionado aos jovens, né? O irmão Jonas nos comunica, o pastor nos comunica, né? E aos poucos a Super Raça foi assim, tomando gosto por esse trabalho, né? Não porque eu estou envolvido, porque eu sempre disse, não tem a ver comigo, nunca teve a ver com a minha presença, né? Porque vocês são jovens, sempre esteve aqui, o irmão Jonas sempre esteve aqui, né? A minha chegada não foi o que marcou, né? Simplesmente aquilo serviu de... foi um impulso que parece que os jovens despertou, né? E a gente, assim, estava tendo uma facilidade na organização, né? De contribuir, dividindo tarefas, né? Não que a gente está aqui para demandar trabalho a ninguém, né? Mas para fazer as coisas Para acontecerem. fazer as coisas acontecer, né? Então eu sempre falo, nunca foi o irmão Vinícius, nunca foi a irmã Claudenice, né? É Deus nos dando, né, a oportunidade, nos dando a permissão, né, de contribuir com esse trabalho, né? E estamos aqui até hoje. E o pastor Oswaldo tem depositado, né, o Ministério tem depositado em nós uma confiança assim que eu, principalmente, desde o do meu tempo de mocidade, jamais tinha visto. Hoje em dia, a Super Raça é responsável, por exemplo, pela cozinha da igreja. Os almoços que hoje o pastor pede para que nós façamos um por mês, é responsabilidade da Super Raça, né? Nós temos as irmãs que são nossas chefes de cozinha, né? Suas ajudadoras. Que nos ajudam, né? Mas a liderança, a responsabilidade é da Super Raça, né? E outros projetos que o pastor Oswaldo tem nos permitido participar. É maravilhoso ver assim que, como a escritura diz, né, que o jovem ele é a força da igreja, né? Então eu, assim, particularmente como jovem, eu vejo que Deus trouxe vocês, né? E vocês são uns, você ajuda, e a irmã ajuda muito na parte das moças também. Você também para nós um espelho como rapaz. E faz a expertise, né, do irmão, a experiência, né, faz com que as coisas andem em caminho, faz com que essa juventude ela seja mais forte, né, exerça essa força, né, como eu falo, Gustavo, temos a confiança e a credibilidade ali, né, em várias áreas da igreja que nos ajudar. O senhor não falando assim a respeito da conferência, né, foi uma primeira conferência que deu um desejo a mais também, né, Deus inspirou ali. No tempo do irmão, assim, de jovens, né, embora era outro tempo, né, o irmão lembra, assim, de ter tido algo parecido ou algo, assim, atividades como essas de conferências? Na minha época, houve um dos primeiros, na verdade, o primeiro encontro nacional de jovens. Né? Inclusive, ele foi no Clube do SESI, no antigo Clube do SESI aqui. Mas no modelo que hoje nós estamos fazendo, não tinha no meu tempo. Nós tínhamos, assim, algumas viagens que fazíamos, né? Que foi em Belo Horizonte, teve encontro de jovens, né? Mas no modelo que hoje nós estamos fazendo, que eu me lembro, nós nunca chegamos a ter esse tipo de reuniões. Eu acho que se tivesse naquele tempo seria uma outra forma. Eu acredito que sim, até porque assim, essa inspiração que o pastor Paulo teve, ele foi jovem, quando eu era um juvenil, ele era um jovem, né? Naquela época havia muito pouco assim, esse companheirismo entre outros, por exemplo, igual Campo Grande tem com Cidrolândia, né? Nós não tínhamos essa proximidade, né? Não via esse companheirismo de jovens de Campo Grande com jovens de Aquidauana, né? Quando havia esse ajuntamento era entre todos os jovens, né? Hoje aqui a conferência começou no intuito de ser apenas um companheirismo entre
Cidrolândia, o jovem de Cidrolândia Mais já acho que regional, é algo mais regional. Né? No nosso tempo não havia, né? Até porque a nossa mocidade era uma das maiores, né? Que tinha, até no Brasil. Então não tínhamos isso, essa proximidade regional aqui não tínhamos isso. Maravilha, mano. E, irmão, assim, hoje, que é uma tarefa difícil, né? Eu penso assim, eu sou jovem. Jovem é uma idade, embora, né, Deus tenha nos ajudado, nos abençoado, né? Abrindo nossas mentes para entender a palavra e tudo. Mas lidar com jovem, principalmente algumas idades, não é fácil, né? Como tem sido para vocês, assim, trabalhar com jovens? É claro que Deus, ele ajuda, ele nos dá o suporte, né? Mas tudo tem sua dificuldade. Como que Deus tem ajudado? Como que o irmão tem, assim, trabalhado? Como tem achado? Como que tem sido? Eu costumo falar que assim, eu tenho mais aprendido do que ensinado, né? Porque há uma equipe, né? Desde a segunda conferência, uma equipe que foi levantada, né? Hoje não estão mais participando desse grupo de administradores, mas o irmão Rafael, a irmã Suzana, né? Que sempre contribuiu com esse trabalho, né? Era muito fácil e assim, nós nos sentimos motivados pela paixão que eles entregaram naquilo ali, né? Em contribuir, em querer fazer, sempre que era necessário, nós até perdíamos culto para estar ali confeccionando, né? Fazendo ali os salgados, né? Para estar vendendo. Então, assim, o aprendizado em ver, né? A paixão de todos os jovens envolvidos, né? Nos motivava, né? Então, assim, essa mudança que teve, né? Óbvio que assim, nós não somos unanimidade, né? Há as divergências de opiniões, né? Mas isso é algo comum, isso é algo normal que nós temos que entender com maturidade, né? Então, assim, eu tenho aprendido muito com eles em ver, né? Ver a maneira que o irmão Jonas lida em frente a todas as situações, né? Frente aos problemas, principalmente, porque eles aconteceram, vão continuar acontecendo, né? Então, assim, eles são jovens, mas é impressionante em ver a maturidade em que eles lidam frente às dificuldades, né? Então, assim, eu sempre falo, eu tenho aprendido muito. Hoje eu sou um pai, eu tenho 3 filhos, né? E assim, vendo a maneira que esses jovens estão lidando com o tempo de hoje, frente a esse bombardeio que o mundo tem, né, deixado assim escancarado a eles, né, e eles lidam com essa situação de uma forma muito madura, né, tem me ensinado a mais para frente ensinar os meus filhos, né, de como lidar com esse mundo tão difícil que nós estamos vivendo hoje. Então o senhor tem gostado, tá? Sempre gostado, sim. Assim, nem tudo é um mar de rosas, né? Nós temos que ter essa maturidade e assim, de ver que assim, tem os problemas, né? Só que, como eu disse, é muito fácil de resolver, né? Muito fácil de resolver. Se a gente, assim, deixa descer para o coração tudo o que acontece, né? Isso é o que prejudica o trabalho, né? Mas Deus tem dado graça, nós temos, assim, conseguido lidar, né? E enfrentar as diversidades que vão acontecendo, mas são bem poucas, graças a Deus. Amém. Eu mudando um pouquinho de assunto, né? O irmão é meu amigo íntimo, né? A gente conhece um pouquinho aqui. O irmão tem uma história muito bonita, questão de casamento, né? Eu estava me encontrando esses dias, né? Foi a esposa, foi a primeira pessoa que o irmão gostou e graças a Deus, né? Até hoje um belo casamento, uma bela família, né? O que o irmão, assim, tem, assim, de conselho para o jovem, né? Porque é uma idade que, querendo ou não, chega uma certa idade do jovem que ele quer, né? Não ser mais jovem, né? Sim. Mas ser um casado, ser um esposo, uma esposa, né? E o irmão, assim, tendo esse testemunho de casamento, né? Que o irmão dá de conselho, irmão, irmão de Denise também, dá de conselho, assim, para os jovens, né?
essa parte? Eu, toda a vida, eu nasci e cresci dentro desse ministério, né? E a gente, querendo ou não, reflete os exemplos que o nosso pastor nos dá, né? Eu sempre fui um jovem assim, nunca fui santo, de questão assim, gostava muito de bagunça, mas no meu tempo, a gente nos ajuntávamos para as brincadeiras, mas eram brincadeiras saudáveis, né? Óbvio que a natureza da gente de extrapolar era muito grande, né? Então, Até falta de maturidade, né? Assim. só que quando eu tive a certeza do que eu queria, eu comecei a namorar ela, eu tinha 15 anos. Namorar sério, porque nós crescemos juntos aqui dentro da igreja, né? Então, assim, eu sempre brinco. Eu namorei ela desde os 10 anos, mas ela não sabia, né? Que foi onde eu falei... Não tinha avisado ela? Eu gosto dela, né? Sim. Então, assim, a minha mãe brincava muito. Eu vou casar com você com o Claudio. Como eu era muito imperativo, a minha mãe brincava comigo. Antes dos 10 anos, minha mãe brincava, vou casar você com o Claudio, né? E até porque a nossa natureza era muito, muito igual. Ela gostava muito dessas bagunças entre os jovens e eu também gostava, né? Mas, assim, começando a namorar sério, eu tinha em torno de 15 anos, né? 15 para 16 anos. Eu me lembro até hoje, eu tinha muito orgulho de falar para ela quando eu tive o meu primeiro emprego, né? Eu fui mirim e cheguei nela, me lembro, estava na frente da igreja e falei, eu vou começar a trabalhar, né? E assim, as coisas foram acontecendo, né? Tudo no tempo certo. Namoramos por 3 anos, 3 anos e meio, né? E, enfim, decidimos casar. Só que quando eu tinha certeza do que eu queria, né? Obviamente, assim, como diz o ditado, né? Quem casa quer casa, né? Então eu fui correr primeiro atrás daquilo que era importante. Adquiri minha casa, né? O meu irmão tinha uma residência, a qual estava parada, né? E num combinado que nós fizemos, eu adquiri aquela casa que era do meu irmão. Eu ainda não tinha completado os meus 18 anos ainda, né? E levei ela cheia de orgulho lá para ver a casa, né? Até brinco com ela que ela não gostou muito a princípio, né? Mas assim, aquilo ali para mim era mais importante, porque eu tinha na minha cabeça assim, meu pensamento, e é até algo que eu posso deixar, se tiver de dar um conselho, né, aos jovens, né? Só tire uma moça de dentro do lar dela se você puder proporcionar a ela algo igual ou melhor do que o que ela tem. Porque eu tenho certeza que os pais lutam e trabalham para dar o melhor, né? Então, assim, não tire ela de dentro do lar dela se você for levar ela para uma situação, né, mais difícil do que ela vive, talvez, né? Então, assim, eu tinha isso na minha cabeça. E foi onde eu conquistei, né, graças a Deus, a casa, né? E logo depois eu providenciei em comprar uma moto para poder nós nos locomover. E casamos, não fizemos festa de casamento, não decidimos mobiliar a casa, né? Dar Um outro destino de outro. isso. Então, assim, foi algo, para mim, não como eu gostaria. Se eu pudesse, na época, eu pensasse um pouco mais em fazer uma festa ou mobiliar a casa, né? Eu gostaria de ter feito os dois. Mas priorizamos, nós conversamos, priorizamos, né? Ter o nosso lar, né? Graças a Deus mudamos com tudo dentro do nosso lar. Tive muito apoio dos meus pais, muito apoio dos pais dela, né? Nos ajudaram muito, né? Como nos ajudam até hoje, que os pais jamais deixaram de ajudar os filhos, né? Duas famílias se unem. Duas famílias se unem, né? E dentro de um casamento, como nós estamos hoje já há 13 anos juntos, né? A gente tem que ter um entendimento. Se hoje você é jovem e você pensa em casar,
tem que entender. O casamento, ele consiste em você ceder um pouquinho e ela ceder um pouquinho. São dois seres criados por famílias diferentes, com ensinamentos diferentes, né? Com naturezas diferentes. Então, assim, se você chegar querendo depositar toda a sua natureza em cima do seu casamento, você vai estragar ele. Ah, mas eu sou muito nervoso, eu gosto que as coisas sejam feitas do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Você vai estragar o seu casamento. Então, o importante é assim, você pensa em casar, então primeiro você aprenda a ceder e aprenda a lutar contra a sua natureza. Não leve 100% a sua natureza para dentro do seu casamento, que isso não vai ser muito bom. Uma coisa, qual que é o conselho que a senhora dá por volta, assim? Bem isso. Então, como ele disse, né, tudo isso que vem acontecendo com a gente é tudo novo para nós. A nossa entrada a trabalhar com jovens veio de resposta de muitas orações. E chegamos até aqui com muitas cicatrizes, mas estamos aqui para ajudar, para somar. E sempre dar o nosso melhor. Nossa família por inteiro está empenhado, tanto é que os nossos filhos sempre estão juntos. E é isso. E em relação ao casamento, é tudo isso aí mesmo que ele disse. São duas pessoas totalmente diferentes, de princípios diferentes, para viver dentro do mesmo teto, né? Debaixo do mesmo teto. E sempre em oração, em jejum, porque o começo de um casamento não é fácil. Duas pessoas tentando encaixar em uma só, duas naturezas, dois comportamentos, duas vidas diferentes. Então, é muita oração e sempre estar presente nos cultos, né? Buscando conselhos do pastor, porque é o que a gente sempre fez. Aconteceu algumas coisas e a gente veio, buscou conselhos do pastor e ele sempre presente. Na nossa época do começo do casamento era o pastor Samuel, né? Uma pessoa de muita sabedoria e nos ajudou muito no nosso casamento. E nunca querer encarar a situação sozinhos, porque não vai dar certo. Sempre é buscar a ajuda das pessoas, se puder confiar em pai, mãe, sogra e sogro, como a gente sempre pôde. Sempre tivemos essa porta aberta das nossas famílias. E é isso. Amém. O pessoal se aconselha por sempre os pais, pessoas mais experientes, pastor. Né? Porque só os dois juntos ali pode ser que não consigam se entender e gerar consequências difíceis, né? Algo que nós priorizamos muito é o diálogo. Muito casamento hoje, muitos jovens casados hoje, entram em dificuldade porque não tem um diálogo. Né? A gente até sempre fala, lá em casa tem uma regra. Nós temos sempre, se precisar, 10 horas de conversa, mas não temos 10 segundos de briga. Porque assim, você não chega a lugar algum. Né? Você não chega a lugar algum. Resolve, não. Então assim, tem que haver um diálogo. Tem que haver ali, um aprender a escutar o outro. Né? O pastor Oswaldo sempre conta a história do jovem, né, que casou e gostava do feijão de uma maneira, né, mas nunca disse isso à jovem, a esposa dele. E até que um dia ela se cansou, né, queimou o feijão e serviu para ele daquela maneira. E ele disse, poxa, agora está igual de mamãe. Né? Mas por quê? Porque ele não disse a ela, não conversou como que era a maneira que ele gostava, que a mãe, né? fazia. Que a mãe fazia. Então, assim, o diálogo sempre tem que estar presente na vida do jovem casal. Irmãos, excelentes conselhos. Que é bom a gente perguntar para quem já tem um testemunho sobre aquilo, né? Consegue extrair algo, vamos dizer assim, mais real, né? Gosto de ser realidade. Agora, só para nós encerrarmos, né, para acabar o nosso tempo, o que vocês estão de conselho, assim, porque vocês já são adultos, né? Já passaram por essa fase de adolescência, de juventude, né? E graças a Deus
estão no caminho do Senhor, qual que é o conselho que vocês estão para os jovens, né? Vocês foram jovens, vocês teve suas lutas de jovens, também teve nossas lutas. Qual é o conselho que os irmãos passam assim, para os nossos jovens que ajudam, né, a vencermos esse dia maligno? O meu conselho é que eles estejam sempre juntos ao altar, né? Sempre aos pés de Cristo. Porque nesse mundo que hoje nós estamos vivendo, o ataque do inimigo está sendo assim muito maior do que foi na minha época, né? Hoje você tem uma tecnologia muito avançada, onde você tem acesso a um mundo inteiro de coisas obscenas através de um aparelho celular, onde você consegue ter acesso a tudo, né? E se você não estiver ali debaixo da graça, em jejum e oração, literalmente firmado nessa palavra, você não dá conta. Você vai acabar cedendo a essas oportunidades que o mundo está te dando. Porque assim, do meu ponto de vista, o inimigo ele vai te lutar com todas as armas para te tirar dessa fila, né? Até porque tudo que ele tem para te oferecer, ele tem que te oferecer agora. O final da estrada que hoje o inimigo está te mostrando, não tem nada lá, a não ser o inferno, né? É um caminho onde você olha, poxa, as músicas lá do mundo são mais legais, né? Beber é legal, meus amigos lá do mundo são mais divertidos, né? Mas é só ali que o inimigo, é só aquilo ali que ele tem para te oferecer. O final dessa estrada não há nada nele, né? É só o chamaria, só isca, né? Então assim, não desistam dessa mensagem, esteja ao lado do seu ministério, esteja ao lado do seu pastor, esteja ao lado das suas lideranças, né? Estejam sempre em jejum, sempre em oração e o mais importante, estejam sempre em companheirismo. Não busquem um companheirismo do mundo, busquem um companheirismo santo dentro dessa palavra, que eu tenho certeza que o final dessa estrada é só luz, né? Nós temos a promessa que Deus foi nos preparar lugar e é o que tem no final dessa estrada, né? Uma linda morada. Ele disse tudo, né? O que a gente precisa para chegar no céu e nessa caminhada. E é isso, é união, é companheirismo, porque é isso que nos fortifica e sempre tentar vir aos cultos de jovens, né? Fazer o possível e o impossível para sempre estar presente, porque cada culto é uma dádiva, né? Que Deus nos proporciona. E culto de jovem, cultos normais mesmo da semana e culto de oração. É muito bom os jovens estar presente, né? Jovens e adultos e todo mundo. Mas o recado é para os jovens, né? Os jovens estar presente mais nos cultos de oração. E é isso. Estamos abertos para, se alguém quiser nos dar opiniões dos trabalhos, né, dos jovens, estamos sempre abertos para eles e o que eles acham que a gente deveria fazer, alguma coisa. Estamos todos juntos, estamos aqui para somar com vocês. E é isso. Até citamos o trabalho, né? Nós citamos as conferências, né? E tem uma vindo aí, né, irmão Vinícius? Tem uma, tá? Parece longe, mas se piscar é daqui a pouco. Estamos em expectativa, né? Nossa quinta conferência em setembro, dias 15, 16 e 17. Estamos a todo vapor empenhados em receber, né, todos os jovens, né, todo o estado, fora do estado, todo o Brasil, né? Eu creio que vai ser uma bênção. E já aproveitando a oportunidade, deixar aqui o convite, né, onde você estiver nos assistindo, né, seja cidade próxima ou longe, né, onde será, você é o nosso convidado estar aqui somando conosco nesses 3 dias de companheirismo. Eu creio que será uma bênção. Amém. Vai ser em setembro, né? Setembro, 15, 16 e 17 de setembro.
As inscrições estão abertas? As inscrições estão abertas, né? Nós temos postado no nosso Instagram, né, o link para a inscrição. Então vamos deixar aqui na descrição também, isso para Deixar aqui na facilitar. descrição, né? O link para você se informar. Temos um número, né, à disposição para que, se houver dúvidas, né, nos procure no WhatsApp, né? Estamos aqui de braços abertos, em expectativa para receber todos os jovens. Vai ser maravilhoso. Bom, Vinícius, vamos para a Denise. Foi um prazer ter vocês aqui. Nosso muito obrigado, né, pela disponibilidade, pelo empenho, né, de estar conosco, não só nesse programa, mas em todos os outros trabalhos que tem desempenhado, né, nessa juventude, que tem, com certeza, nos fazendo elevar um nível mais alto, né? Não um nível mais alto de um humanismo, né, mas um nível mais alto no Espírito Santo. Né? Eu queria que não só o meu agradecimento, mas os demais. Quero agradecer vocês, quero agradecer também aos nossos bastidores aqui, né? Não aparece nas câmeras, mas está sempre nos ajudando. O irmão Samuel, o irmão Felipe também, que faz parte da nossa edição. E a você também que nos acompanhou até agora, né? Nosso muito obrigado. Você é o motivo de nós estarmos aqui, de nós fazermos tudo para você que está aí do outro lado, tá bom? Então vamos deixar aqui, só para relembrar, né? Vamos deixar aqui o link da inscrição. Vamos deixar até um PDF também, se não me engano, tem um PDF que fala as informações, todas as coisas. Você pode acessar aqui, né, tirar suas dúvidas, né? Vai inclusive direto para o WhatsApp do Vinícius, ele vai estar ali te esclarecendo qualquer coisa. E não se esqueça, deixa o seu joinha aí nesse vídeo, se não está inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação e consuma mais nossos conteúdos, né? O que nós fazemos aqui é para o povo de Deus e para o nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado. Tá bom? Beijão, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Shalom. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.